A pandemia do novo coronavírus com certeza trouxe novos hábitos, especialmente de higiene. Mas essa não é a única herança desta quarentena. O isolamento social e a possibilidade de uma contaminação que é invisível podem acertar em cheio a sua saúde emocional. Você já ouviu falar da síndrome do medo? Pois é, ela se manifesta exatamente em situações como esta que a gente vive, quando só de pensar em sair de casa causa um extremo pavor. É o que mostra a reportagem de Carolina Paz e Alessandro Batata. A vida não é mais a mesma. E não foram só as máscaras que garantiram presença no nosso dia a dia. Riley, está tudo bem? Chefe, ela bufou pra gente. Tá, vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti. Não, dá piti não. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude, bigode. Não, calma. Qual o problema? Eu falo o que eu quero. Durante a quarentena, quem não sentiu qualquer uma das emoções mais aflorada? Ou até mesmo sensações nunca antes sentidas por algumas pessoas vieram à tona. Uma prova disso está na internet, que nesses últimos meses foi invadida por memes sobre o assunto. Ansiedade, insônia, essas coisas. A angústia de a gente ter que parar. O medo de perder um ente querido. Angústia, ansiedade, estresse e principalmente muito medo. Quando esses sentimentos se instalam e, de repente, mudam o estilo de vida de alguém a ponto dessa pessoa não conseguir ter mais contato com ninguém, desaparecer mesmo do convívio social. Isso pode ser o que vem sendo chamado de síndrome fogo, Fear of Going Out, que em português nada mais é que o medo de sair de casa. Uma nova fobia que apareceu agora na pandemia do novo coronavírus e, apesar de ser recente e não ter publicações científicas, segundo especialistas, tem atingido homens e mulheres. Fiquei paranoico, é o que eu fiquei pensando. Poxa, agora não vou poder sair, não vou poder fazer, igual no meu caso, eu trabalho com festa, com eventos. Eu sei, parou, beleza, mas eu não vou poder nem sair para respirar. De tanto falarem que aí tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. E veja bem, em nenhum momento a gente está pedindo que as pessoas abandonem suas máscaras, o álcool gel e saiam para a rua. Mas já foi também comprovado que pessoas que já baixaram agora o lockdown em algumas regiões, 60% das pessoas estão apresentando o que a gente chama de fogo, que é o fear of going out, o medo de sair de casa, como se estivessem, primeiro, fazendo alguma coisa errada. Segundo, nós temos um mecanismo de sobrevivência muito forte. Então, nós nos acostumamos até com coisas ruins. Como nós tivemos algumas perdas e tivemos que nos acostumar a ficar em casa, teve gente que ficar em casa não é tão ruim assim, né? Tem o seu lado bom também. E agora, né, algumas empresas já pedindo para as pessoas retornarem, as pessoas estão com medo mesmo, né? Entra no pavor, entra em crise de ansiedade, começam a transpirar, começam a ter pensamentos negativos, começam a se sentir até culpados, pensando, se eu sair e trouxer, de repente, a Covid para dentro da minha casa. A síndrome do pânico, ela é muito mais forte, ela não tem a ver com a pandemia. O que a gente sabe é que, claro, agora, né, com todo esse processo da pandemia, quem já sofre da síndrome do pânico vai aumentar, porque agora tem até um motivo, né, para poder dizer, olha, né, tô com medo, não quero sair. Então, começa a se pegar em coisas racionais para poder comprovar aquele medo que está sentindo, que muitas vezes é emocional. Agora, essa daqui, ela é específica para confinamentos e pandemia. Então, são pessoas que não têm síndrome, que não estavam doentes, né? Mas acabam aparecendo esse tipo de comportamento. Há cerca de 6 anos, Patrícia trabalha com gerenciamento da raiva. Uma emoção forte que muitas vezes é usada como proteção. Por isso, saber lidar melhor com os sentimentos ajuda a enfrentar as novas realidades impostas. A raiva, ela quebra mitos, né? Na verdade, todas as pessoas nascem com raiva, ela faz parte do nosso pacote de emoções básicas, ela tem sim a sua função,
de nos proteger, muitas vezes de nós também temos o entendimento de que tem alguma coisa errada, alguma coisa que precisa de mudança ou de melhoria, ou de botar limites, né, para fazer uma mudança no mundo. Um site especializado em analisar o comportamento dos consumidores constatou que os brasileiros ainda se sentem inseguros em frequentar os mesmos lugares de antes da pandemia. A pesquisa mostrou, por exemplo, que 76% não iriam ao cinema. Metade dos entrevistados aos restaurantes. Os shoppings também não são opção para 45% das pessoas. A gente continua com medo, a nossa rotina do começo, aquele medo inicial ainda não passou, né? Então, assim, hoje tudo que chega do mercado é esterilizado antes de entrar em casa, é tudo muito limpo. Então, assim, a gente não mudou, apesar de voltar, de ver que está tudo voltando ao normal, a gente ainda não voltou. A gente continua com o mesmo medo que tínhamos no começo. Suelen mora em Mogi das Cruzes. Desde março, ela, os 3 filhos e o marido seguem à risca a quarentena. A convivência forçada no começo foi difícil. O esporte tem ajudado a controlar um pouco as emoções, mas até nessa hora, o medo ainda faz companhia. Meu caçula, ele fazia terapia porque ele é muito ansioso, então teve que intensificar a terapia porque ele começou a ficar muito estressado. A adolescente também começaram a brigar mais. E nisso, né, o ânimo de todo mundo acabou, a paciência acabou meio que sumindo um pouco, assim, diminuindo, na verdade. Eu pratico pedalo, corro na rua de casa mesmo, para dar uma desestressada. Então, a corrida para mim é a terapia, a bike para mim, sabe? E as meninas, elas tentam, do jeito delas, tirar o foco da situação. A nossa preocupação, ela sempre é cognitiva, ela sempre vem de pensamentos negativos. Então, assim, olha, tenta não pensar tanto negativo, não ver tanto o lado ruim das coisas, vai aos poucos, a gente fala passos de bebê. Entra no carro, dá uma volta no quarteirão, se você tiver numa fila, mantenha a distância, mas de repente fica vendo fotos da família que você tem no celular, que isso vai te acalmando, te traz memórias positivas. Se você tiver numa sala de espera, por exemplo, de alguma clínica, todas elas estão com protocolo, né, bem rígidos para poder manter essa segurança. Leve um livro para ler, você vai ter que distrair.